O fenômeno osmótico ele é usado em uma técnica extraordinária de limpeza de sangue para pessoas que têm insuficiência renal. Uma pessoa que tem insuficiência renal, ela tem um rim ineficiente para limpar o próprio sangue. E o corpo precisa de uma limpeza constante do sangue que corre pelas veias. Como o paciente não tem um rim bom para trabalhar e fazer isso, ele morre caso isso não aconteça, aí acontece que ele tem que passar por processos de hemodiálise, que é uma limpeza do sangue. Ocorre da seguinte forma: o sangue que está correndo aqui nas veias, ele é canalizado para um ambiente externo, onde vai ocorrer um processo osmótico aqui. Nós vamos ter uma membrana semipermeável, aqui tem uma solução aquosa e o sangue passa por aqui. Então essa água aqui tem uma quantidade pequena de solutos. E o que tem de tóxico aqui neste sangue, como por exemplo alguns sais e ureia, atravessa por esses tubos, e o que é grande aqui, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que são coloides, né, solutões bem grandões, eles não atravessam. E aí limpa-se o sangue dessas impurezas e o sangue mais puro volta para a veia do paciente. Vocês devem imaginar que esse não é um processo instantâneo. Quem faz isso tem que ficar horas, 4, 5 horas limpando o sangue. Na minha época de doutorado, eu conheci um professor que fazia esse processo, foi a única pessoa que eu conheci que fazia hemodiálise, e ele achava a coisa mais horrorosa do mundo, porque tinha que, por 3 vezes na semana, durante 4 ou 5 horas, ficar limpando o sangue dele, porque senão ele morria. Então é um processo bastante desgastante para quem está fazendo, né? Mas, em contraponto, é extremamente interessante por conseguir manter viva uma pessoa que morreria se não conseguisse a limpeza desse sangue. Um vidinho na sequência mostra de maneira bem ilustrativa como que funciona esse processo. Como funciona a hemodiálise? A hemodiálise é um método de filtragem do sangue por meio de um rim artificial. Quando o rim de uma pessoa está debilitado, ele não consegue eliminar as impurezas tóxicas que se acumulam no sangue. A solução é fazer com que o líquido saia do corpo e passe pela máquina de hemodiálise. A sessão de hemodiálise começa com a introdução da agulha que vai extrair o sangue do paciente com insuficiência renal. A agulha é colocada no braço, numa fístula, união entre uma veia e uma artéria, para que a vazão de sangue seja grande. O sangue passa por um medidor de pressão arterial e é acrescido de heparina e uma solução salina, para evitar a coagulação. Logo após, é bombeado para o filtro de diálise. No filtro, há milhares de microtubos por onde o sangue passa. Semipermeáveis, eles ficam mergulhados numa solução à base de água e sais. Os elementos importantes do sangue, como os glóbulos vermelhos, são grandes e não atravessam as paredes dos capilares. Já substâncias tóxicas, como a ureia e potássio, são menores e passam para a solução de onde serão eliminadas. O sangue purificado que percorreu os capilares sai do outro lado do filtro. Passa novamente por um medidor de pressão e um coletor de ar até retornar ao paciente. Todo o processo de hemodiálise é comandado por uma grande máquina. O sangue não passa por ela. A máquina apenas controla itens como o fluxo de solução que circula pelo filtro, além de ter vários monitores que permitem verificar se a hemodiálise está correndo bem.